Boa tarde a todos e a todas que praticamente já enchem esta sala. Eu queria também começar por agradecer à Ana Mafalda Pernão a luta que o Conservatório de Música de Lisboa tem levado avante durante os últimos anos. Uma comunidade educativa que os ministros da Educação estranham sempre um bocadinho isto, gosta da sua escola e, portanto, está disposta a lutar por isso, que tem feito uma luta exemplar e, em particular, sendo uma escola do ensino artístico que, na história educativa portuguesa nos últimos anos, é sempre vista como uma espécie de bizarria dentro do contexto geral, uma exceção relativamente à qual não se sabe exatamente o que fazer e, portanto, queria dizer que estou também solidária com essa luta. Há notícias, enfim, que dizem que parece que essa luta teve sucesso e ganhou. Estamos aqui para acompanhar e, portanto, vamos cobrar as promessas que foram feitas. E dizer também que este é, digamos que, o primeiro debate aberto do grupo de trabalho de educação do Movimento Livre Tempo de Avançar, que apresenta aqui assim um conjunto de propostas. Esta ação 1, eu não estive envolvida nesses debates, mas, portanto, queria também agradecer aos participantes que estiveram, digamos, mais com a mão na massa, porque eu creio que identificaram de forma muito clara e muito objetiva um dos problemas estruturais do sistema educativo e da educação em Portugal, que é a questão do abandono e do insucesso, e apresentaram um conjunto de caminhos que eu creio que vão na direção certa. Nós hoje começamos exatamente esse debate de alargar estas propostas, de as discutir, de as colocar em consideração, de recolher propostas que vêm de outras pessoas, de outras áreas, de outras experiências, pais, professores, comunidade educativa, outros agentes da comunidade, e a nossa vontade é que dessa recolha de preocupações, de diagnósticos, de propostas, consigamos construir um programa que consiga definir caminhos claros de reflexão, de preocupação, propostas também elas claras e algumas prioridades que eu creio que é determinante neste momento pensarmos nos pneus e pensarmos no carro que temos. É esse o desafio que eu creio que temos que colocar nestes tempos difíceis. Eu estou, obviamente, aqui assim, numa posição muitíssimo vulnerável, porque estão na mesa especialistas da área da educação, com percurso, pensamento, escrita, desde o Pedro, David, a Lourdes, o professor António Nova, e eu sou aqui uma caloira das questões educativas. Vou tentar, acho que expor mais aquelas que são as minhas preocupações. Não sei se vou ter a capacidade de ser tão clara como foi o grupo de trabalho na área da educação, mas aqui fica um conjunto de inquietações que eu tenho tido nos últimos anos. Eu diria que eu tentei situar em que ponto é que nós estávamos, onde é que nós estamos neste momento nos debates sobre educação. Pensei, olhei para trás e cheguei à conclusão que a última década das políticas educativas e debate de educação em Portugal foi particularmente turbulento, premiado de conflitos políticos, de confrontos, de incertezas, de retrocessos. E depois ponderei melhor esta minha situação e este meu diagnóstico, porque, na verdade, não há nenhum setor político em Portugal que eu creio que seja tão marcado pela sucessão de ondas e de reformas e de decretos e de legislações, como provavelmente o setor educativo. Eu creio que mesmo antes de termos inventado este termo, que eram as reformas estruturais, nós temos, nos últimos 40 anos da democracia, um novo ministro que chega, um governo que chega e diz: agora é que vai ser, agora vamos mudar tudo isto estava errado, é preciso desmantelar o que estava para trás e vamos começar tudo de novo. E, contudo, eu não levo a mal quase este excesso de expectativas que nós temos em relação à educação. Nós olhamos para o setor educativo e, numa comunidade que se quis construir dentro de um projeto democrático, sempre foi aqui, neste sistema público, neste serviço público, nesta área de intervenção, que podíamos, de alguma forma, dar resposta à vontade inicial do 25 de Abril, que era democratizar, desenvolver, e aqui não tanto descolonizar, mas trazer a modernidade para o centro da comunidade política portuguesa. E, portanto, sempre olhámos para a educação como um instrumento fundamental
de começar a construir e de aprofundar uma comunidade política democrática. E mesmo assim, quando olhamos para estes 40 anos, ficam impressões e perplexidades do que fizemos. Eu creio que temos que ser relativamente objetivos. Em 40 anos de democracia, Portugal fez, ao nível do sistema educativo, uma tal transformação que não há memória, não há história semelhante, mesmo em quadro europeu. Nós expandimos a rede educativa num tempo recorde, criámos ofertas, criámos níveis de escolaridade, de inserção e de integração dentro da comunidade educativa, dentro do percurso escolar, de forma muito rápida e, portanto, quando olhamos para a escola pública do regime democrático, ela, de certeza que é um sucesso. E, contudo, também conhecemos as suas fragilidades. Sabemos que a escola pública manteve ao longo destes 40 anos, apesar de tudo, uma enorme dificuldade em combater a reprodução social das desigualdades. Quem chega dos estratos sociais mais pobres e com menos cultura escolar tende a reproduzir esses mesmos resultados. E a questão do abandono escolar, ou seja, uma escola que não consegue dar resposta às diferentes composições socioeconómicas e culturais da população portuguesa, tende a criar níveis maiores de abandono escolar. A escola parece que não consegue integrar, motivar estratos sociais menos dotados desse capital escolar. E olhamos para o tempo que estamos a viver, conhecemos o que é a instituição escolar e a sua cultura, a forma como ela foi de facto moldada num pensamento mesmo pelas correntes progressistas, mas muito ligada a uma cultura do século XIX e início do século XX, e digamos que as suas formas institucionais ainda aí estão. Somos agora confrontados com mudanças fundamentais na forma como a sociedade produz, se sociabiliza, e temos a percepção de que algo tem que mudar, e portanto voltamos a colocar as questões fundamentais. Que escola? Para quem é que ela é direcionada, com que atores podemos contar e como a vamos construir, ao mesmo tempo que, já no início do século XXI, temos estas questões determinantes para voltar a pensar e no sistema educativo público somos confrontados com carências das mais básicas. Estamos a falar, obviamente, da história do conservatório, das infraestruturas básicas de funcionamento de uma escola de ensino artístico e de outras coisas que parecem prosaicas, mas que são determinantes. Os professores que não chegaram no início do ano letivo, agora, em 2014-2015, ou dos pais que numa escola do centro de Lisboa, e não estou a falar numa periferia com maiores dificuldades, tiveram que se organizar por turnos para assegurar a saída das escolas dos seus filhos por não existir uma auxiliar de ação educativa que assegurasse com alguma segurança que crianças entre os 6 e os 9 anos pudessem sair da sua escola em segurança. E, portanto, temos que pensar em tudo. Temos que pensar nos pneus e temos que pensar no carro e olhar para isto tudo com vontade de andar para a frente. Eu creio que uma das maiores dificuldades que nós temos é este conjunto de expectativas, de dificuldades que caem sobre a escola, todas ao mesmo tempo. Nós hoje sabemos que a questão do português e da matemática, obviamente, é fundamental, mas não chega. Mas, portanto, pedimos à escola que consiga fazer as aprendizagens naquilo que é o âmbito da cultura clássica e essas disciplinas históricas, a matemática, o português, a história, a geografia que sejam dadas, que seja capaz de dar os instrumentos e as competências para lidar com o mundo atual e, portanto, lidar com os novos mídia, as novas tecnologias, que saiba sensibilizar e educar para todas as demandas que vêm da sociedade, e não há problema social, desde a poupança, até à saúde, até ao ambiente, até à educação rodoviária, a cidadania, em que nós não pensemos, a escola tem que criar conteúdos que permitam às crianças sociabilizar-se com este tipo de preocupações. Ainda pedimos às escolas que assegurem funções sociais de apoio à família. Nós hoje temos crianças que chegam à escola às 8 da manhã e são recolhidas às 6 da tarde, porque os seus pais têm vidas e percursos de mobilidade dentro das grandes áreas metropolitanas que faz com que as crianças ali estejam durante tanto tempo e, obviamente, não descurar uma função de preparação para a sua inserção na comunidade, quer enquanto cidadão, mas também ao nível profissional. E, portanto, a escola vive afogada dentro deste conjunto de expectativas
expectativas, quase afogada num excesso de missão, como se ela pudesse resolver todos os problemas sociais, sensibilizar para tudo e educar para tudo. E, contudo, eu acho que sim. Eu acho que dentro da escola nós temos que pedir que as crianças sejam socializadas, ou seja, não aprendam apenas as competências para resolver problemas ao nível da cultura clássica, ao nível daquilo que é o desempenho fundamental num conjunto de matérias, mas que saibam o que é a sua comunidade, os seus diferentes debates e estarem alertas para tudo isso. O problema é como o fazemos e como damos a resposta política. E eu penso que na última década houve duas respostas erradas para este problema, para o problema do excesso de expectativas e de missão que se pede à escola pública. Uma delas foi a resposta que foi dada durante os tempos dos governos de José Sócrates e principalmente pela figura de Maria de Lourdes Rodrigues. À imensa demanda que havia da escola dar resposta a tudo isto, a escolha do Partido Socialista foi uma escolha de somar coisas à escola. E, portanto, somou por cima pelo sistema e somou na vida cotidiana nos alunos. E, portanto, dirigiram-se à escola todo um conjunto, um leque vastíssimo de instrumentos de avaliação, monitorização do trabalho dos professores e das comunidades educativas e foi, portanto, a questão da avaliação. A avaliação teve, obviamente, também uma função de reduzir aquilo que eram os custos salariais dos professores, e isso via-se quando os resultados da educação não significavam uma retirada de maus professores, uma maior formação, mas apenas não subir na carreira, e multiplicou a vida dos professores por 1000 com uma burocracia imensa. Mas o problema central foi a vida dos alunos. A vida dos alunos foi inundada de muitas novas disciplinas, áreas curriculares e novos conteúdos e, portanto, nós tínhamos uma escola em que havia professores que tinham 300 alunos, alunos que tinham 14 professores, alunos que tinham horários letivos de 8 horas por dia, turmas sobrelotadas e ainda a pressão dos novos exames e de todos os mecanismos de aferição. E a escola transformou-se, por assim dizer, numa máquina infernal, em que verdadeiramente tempo para trabalhar com os alunos e para conseguir articular um projeto educativo de sociabilidade se tornou quase impossível e a resposta às demandas por parte da sociedade civil foi dada por um modelo de gestão que, por assim dizer, legou à figura do diretor, enfim, numa estrutura quase hierarquizada, em que, enfim, a intenção era o diretor em cima, depois os professores titulares, depois os professores ditos normais e, no fim da cadeia, os professores contratados. Mas digamos que toda a autonomia ficou na figura do diretor dentro da escola e a sociedade civil, enfim, foi recomposta no Conselho Geral, em que verdadeiramente quem tem força são as formas institucionais mais fortes, nomeadamente câmaras municipais dentro da escola e, portanto, digamos que a autonomia da comunidade educativa ficou muitíssimo restrita. E houve uma segunda resposta, que em parte foi a resposta também é isto mesmo, que foi a resposta agora de Nuno Crato. E Nuno Crato é a resposta que, no meio de tanta confusão, vamos voltar ao back to basics. E, portanto, Nuno Crato procura criar, enfim, um tratado de paz com a classe profissional dos professores e, portanto, a questão da avaliação do que é que as escolas estavam a fazer, nomeadamente os professores, é metida dentro de uma gaveta e depois procura dizer, bom, o fundamental é que a escola saiba ensinar, e a Lourdes Figueiral aqui bem o disse, a ler, escrever e contar. E, portanto, a educação deve ser essencialmente direcionada para aquilo que vão ser as competências necessárias ao nível do mercado de trabalho e é nessas que é necessário começar a investir. E, portanto, limpou os conteúdos da escola de qualquer propósito de educação integral, formou vias profissionalizantes precoces para que os alunos que tivessem mais dificuldade com os chamados conteúdos clássicos fossem logo direcionados para um ensino que fosse essencialmente um treino para uma carreira profissional e, portanto, era a tentativa de reduzir um projeto educativo a uma espécie de alavanca do PIB. A escola serve para criar profissionais qualificados que possam fazer a sua inserção no mercado de trabalho,
e é assim que dá justificação ao país, e aos alunos é dizer a escola é a via para uma inserção de sucesso no mercado de trabalho, como Nuno Crato disse, enfim, de uma forma clara, uma vez numa universidade de verão do PSD, se estudarem mais vão ganhar mais dinheiro. E, portanto, mais ou menos ficou claro para que é que servia a escola e, obviamente, fez a redução dos recursos disponíveis no sistema educativo de forma muitíssimo acentuada, mas isso um pouco a par daquilo que foi feito nos serviços públicos. E estamos agora nesta situação em que, confrontados com uma crise histórica do país, olhamos novamente para o sistema educativo e creio que não estamos enganados quando pensamos que é um instrumento determinante de inventar um novo futuro. E que, portanto, as nossas inquietações, as nossas vontades, a capacidade de aprendermos com erros que fizemos no passado, têm agora que voltar a ser colocadas e temos que ter a disponibilidade para fazer um debate que envolva a comunidade para discutir que escola queremos. Como é que fazemos a articulação das enormes exigências e expectativas que colocamos sobre o sistema educativo, como é que não nos esquecemos de quem vive todos os dias na escola e que aquilo não é um tempo de preparação em que não se vive, mas sim o tempo de vida dos alunos e o tempo de vida dos profissionais que todos os dias cumprem funções educativas. E, portanto, eu creio que para mobilizar o país para esse debate, eu tentei gizar aqui um conjunto de princípios que eu creio que devíamos ter em mente e, portanto, se calhar não vou ser suficientemente clara nas propostas, mas são as minhas inquietações. Primeiro, obviamente a questão da igualdade ou da equidade. Portanto, o direito à igualdade quando a desigualdade não nos limita, quando a desigualdade nos limita, é isso, ou seja, o direito à igualdade quando a desigualdade nos limita e o direito à diferença quando uma suposta igualdade nos descaracteriza. E, portanto, temos que conseguir perceber que esta ideia de que se desenha um currículo ou um método pedagógico para um aluno médio, que estranhamente esse aluno médio não está dentro da sala de aula, tem que voltar a ser pensado. E temos, eu creio, como apresenta o documento do grupo de trabalho, de começar por colocar os recursos exatamente onde eles são mais necessários, perceber que é fundamental assegurar a oferta pré-escolar a partir dos 3 anos e que isso é determinante na redução das desigualdades ao nível do desempenho escolar, eliminar estes sucessivos mecanismos de seletividade que foram introduzidos nos últimos anos e a dualização do sistema e, obviamente, recolocar no centro da agenda política a oferta educativa para os adultos que foi praticamente eliminada durante os últimos anos. Igualdade. Segundo princípio, cultura. Eu creio que é fundamental perceber que a presença e a vivência na escola é o tempo de inserção, socialização das crianças dentro da comunidade mais alargada, a comunidade educativa, mas certamente a comunidade política. E, portanto, não se trata apenas de treinar crianças para o desempenho adequado de um conjunto de competências, mas sim de descentrar esta educação estritamente direcionada para o desempenho profissional, direcioná-la para o mundo. E, portanto, recolocar a educação só para o trabalho, de uma educação para o mundo, para lidar com os outros, para lidar com a diferença, a pluralidade, as incertezas e a capacidade de interagir de forma crítica com tudo isso. E isso é, certamente, a transmissão que uma comunidade faz a uma criança da sua cultura. Igualdade, cultura, tempo. Eu acho que o tempo é determinante na qualidade da vivência dentro da escola. Nós temos que reduzir este processo de burocracia que aparentemente dá segurança ao sistema, aos agentes políticos, até aos pais e que, contudo, torna a vida dentro das escolas absolutamente infernal. E, portanto, temos que ter tempo para que os professores possam experimentar determinadas estratégias, corrigir essas mesmas estratégias, conhecer os seus alunos, conhecer a comunidade educativa, e isso significa repensar o modelo em que a escola se organiza, os tempos letivos e o tempo de trabalho dos seus profissionais, bem como reduzir
esta multiplicação de mecanismos de aferição, exames que se criaram durante os últimos anos. Igualdade, cultura, tempo, autonomia. A autonomia é sempre a questão mais complicada, porque há esta estranheza em Portugal que desde o CDS ao Bloco de Esquerda, todos os partidos políticos aparentemente são favoráveis à chamada autonomia das comunidades educativas e, contudo, ela significa quase nada na vida das escolas. E é aqui que eu creio que temos que ter o debate mais difícil. Porque a autonomia das escolas é a autonomia de uma comunidade educativa, não é estritamente a autonomia dos seus profissionais, não é a autonomia do Ministério indicando às escolas o que é que elas devem fazer e não é também a autonomia apenas dos pais ou da comunidade educativa. É esta mistura de agentes do velho princípio de é preciso uma aldeia para educar uma criança, é mesmo preciso cruzar as diferentes visões, os diferentes agentes e também os alunos na construção de uma escola que responda ao desafio da socialização dentro da comunidade, mas que saiba e que compreenda que comunidade é essa. E isso tem que significar que as escolas se abrem a quem não é diretamente profissional da educação. Ou seja, a participação dos cidadãos, dos pais, das instituições, das organizações da comunidade, na forma como se consegue delinear um projeto educativo que consiga, de facto, responder às crianças que, de facto, andam naquela escola e não a uma criança imaginária desenhada por um conjunto de estatísticas. E este é o debate para o qual eu creio que nós devemos mobilizar profissionais da educação, comunidades educativas e o país. É a forma como se estrutura um projeto de autonomia que tem riscos, porque a autonomia significa criar padrões de organização e padrões de desenho de qual é o objetivo que podem estar enganados. E este é o maior risco que nós temos que correr. O risco de desenhar projetos que tentam encontrar respostas para determinados objetivos e que podem ser modificados. E numa sociedade que quer essencialmente segurança e que tudo esteja mais ou menos seguro e pré-determinado e não haja margens de incerteza, em que não se coloca aquela coisa do isso é muito complicado, isso não se sabe se vai resultar, creio que temos que aprender a confiar em quem está diretamente ligado dentro do espaço da escola, fora do espaço da escola e que consiga, de facto, criar um projeto de autonomia que responda àquele contexto educativo. E creio que em torno destas ideias, igualdade, tempo, autonomia, cultura, nós temos que fazer um debate para saber como é que este instrumento tão fundamental do projeto democrático tem que ser repegado, relançado para o futuro e, contudo, de alguns debates que houve no passado, o debate de educação lançado pelo Conselho Nacional de Educação é uma experiência disso mesmo. Há uma disponibilidade em Portugal para fazer essa discussão. Creio que existe dentro do quadro dos profissionais, dos pais, das comunidades educativas essa vontade. E creio, portanto, que o nosso compromisso é também potenciar esse caminho. Muito obrigada.